Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Ó Deus fiel, nos dá a Tua proteção, Tua ajuda a cada dia, Senhor. Nos ensina, Pai, a andar no Teu caminho, fazer a Tua vontade. Nos dá, meu Senhor, prazer no que fazemos. Nos dá, Senhor, a alegria de servir. Opera, Senhor, na vida e no coração dos meus irmãos. Te louvamos, Pai, pelos nossos ajudadores que estão sempre conosco. Toma em tuas santas mãos cada vida, manifesta o teu grande poder. Opera, Senhor, pela tua bondade. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, guarda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Em o nome santo de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus, a paz do Senhor para todos. Estamos de volta para apresentar o programa A Voz da Igreja. A Igreja de Jesus tem sido, de alguma forma, e durante muito tempo, ou desde que ela existe, que tem sido, de alguma maneira, aqui, ali, acolá, silenciada. A igreja está praticamente amordaçada nos países muçulmanos e nos países comunistas. Existem alguns animais aqui, quadrúpedes da imprensa brasileira, que negam a existência do comunismo. Eu acho que a China, para eles, a democracia, a Coreia do Norte, a democracia é lá Moraes. E eles negam que exista comunismo. Mas, na verdade, a igreja está sendo amordaçada nos países muçulmanos, nas repúblicas islâmicas e nas repúblicas chamadas populares. Aqui nós temos ainda a oportunidade de falar. Nosso programa Voz da Igreja está com 18 anos e nós vamos, enquanto for possível. A nossa leitura hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 6 a 17. Atos dos Apóstolos, 23, 6 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança da ressurreição dos mortos, sou julgado. E, havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E, havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levasse para a fortaleza. E, na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram a conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos
sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, o nosso tema, religiosos tramando. Os religiosos, não tendo temor de Deus, são tão perigosos quanto os que não têm fé. A fé religiosa, ou seja, a religião em si, por mais que ela tenha princípios, rigores, não tem temor de Deus e age de uma forma animalesca. É o que a gente vê num texto como este. Mas o nosso Deus continua operando e tem umas coisas bem interessantes. Ali tinha um rapaz, uma pessoa simples, quem sabe usar ninguém, mas o Zé Ninguém era sobrinho de Paulo. Eles não eram conhecidos. A irmã de Paulo, a gente não sabe nem o nome. E o rapaz também não. O sobrinho de Paulo também não. Então, vamos orar e vamos aprender juntos. Vale a pena. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós lemos a Tua palavra. Pedimos a Tua direção e proteção. Fala conosco. Fala com os nossos irmãos, os nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, os que terão contato com as nossas publicações. Recompensa com a bênção dos céus, Pai, os que estão sempre conosco, os nossos ajudadores e intercessores. Deus fiel, Deus bendito, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, é uma bênção a gente aprender. É bom a gente ter a palavra de Deus em nossas mãos. É maravilhoso saber que o nosso Senhor, na sua infinita bondade e compaixão, dotou a igreja de todos os bens que ela precisa. Tudo que a igreja precisa para exercer a sua tarefa, o seu magistério. A igreja tem o ministério e o magistério. A igreja de Jesus Cristo, ela tem que ser próspera na sua função. A voz da igreja se propõe a isto. Neste texto lido, meus amados, nós vemos que o apóstolo Paulo, aquele inimigo da igreja no período da sua cegueira como fariseu, foi escolhido porque o nosso Deus, na sua soberania, faz o que a gente não acredita, nem pensa, nem... E quando alguém diz, a gente ainda, mas foi mesmo. Porque Deus faz assim. Deus tira o indivíduo mais, digamos, mais destacado no meio dos fariseus para ser um apóstolo abortivo, como ele mesmo dizia. Por que um apóstolo abortivo? Porque foi o último dos apóstolos e não conheceu Jesus pessoalmente. Mas fez um trabalho tão grandioso que não deixou em nada a desejar. Este ato divino de tirar um discípulo do meio dos inimigos continuou. Deus fez isto. Deus salvou sacerdotes, Deus salvou doutores da lei, Deus operou e transformou publicanos, Deus fez grandes
grandes maravilhas entre os militares romanos. Tem história mais bela do que a história de Cornélio? É. A história do Cornélio, uma belíssima história aqui no livro de Atos, capítulos 10 e 11. Uma belíssima história daquele centurião que era um homem temente, que aprendeu a ter temor, certamente destacado na Judéia. Teve contato com muita gente que tinha temor, homens e mulheres. Teve o benefício de ouvir, aprender e crer. E quando já a igreja já sofrendo suas dificuldades, ele tem o hábito salutar, de orar, de jejuar, de clamar ao Senhor, de fazer o bem, e o anjo do Senhor lhe aparece, né? Então tem histórias belíssimas, e Deus tirou o centurião. Lá do meio do paganismo, aquele centurião tinha todos os compromissos que os demais tinham. E não precisava falhar em nada, se revoltar contra isso, deixar aquilo, nada. Aquele centurião poderia continuar, talvez tenha continuado como centurião até a velhice. Servindo a Deus e servindo ao império. Não há nenhum impedimento que alguém sirva a Deus e seja um cidadão na plenitude dos direitos, servindo a sua pátria. Não significa que porque vai ser um servidor da pátria tem que roubar, acompanhar o processo da sujeira. Não. Então, Deus fez isto no começo da história da igreja, continuou fazendo durante os séculos que se seguiram. No século XVI, Deus fez com dobrada a operação, que foi tirar aquele monge agostiniano que vivia ali na infelicidade, ensinando a palavra de Deus, ensinando a verdade e vivendo a mentira. O Senhor tira ele de lá e o Papa quer matar ele é protegido pela Alemanha e termina sendo um grande instrumento para restaurar a liberdade e o direito do povo ler a Bíblia. Então, Deus continua fazendo isto. Paulo estava preso, sob acusações várias. Acontece que ele sabia que aquelas acusações eram falsas e os acusadores eram de um grupo misto. Ali tinha fariseu e tinha saduceu. E ele, como homem inteligente, ele disse: eu vou já usar as armas deles para combater contra eles. E falou da ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição e no sobrenatural, nos espíritos, nas almas, né? Nos anjos. Os saduceus negavam a ressurreição, negavam a existência dos espíritos, negavam a revelação dos anjos, através dos anjos, negavam tudo. Aí ele coloca um grupo contra o outro. Ele era inteligente. E ele viu naquele momento, naquela multidão, a possibilidade de se livrar. E Paulo disse: eu estou aqui por causa da ressurreição. Eu estou aqui por causa da fé. Eu creio na ressurreição. Jesus ressuscitou e eu estou aqui. Aí, os fariseus, em desvantagem com o partido dos saduceus, disseram: não, este homem não é criminoso, não. Olha, ele está falando a nossa linguagem, ele crê nos anjos, crê na ressurreição.
crê no sobrenatural, então esse homem não tem crime, isso não é crime. Aí os saduceus, é criminoso, e ficou aquela dificuldade entre eles. Agora, tiveram grande discussão, mas o nosso Deus, na sua soberania, na noite daquele dia, se apresenta ao Saulo, lhe fala, se revela ao Saulo: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, importa que testifiques também em Roma. Jesus sabia como ia ser o desfecho de tudo. O Paulo ia chegar um momento que não ia acreditar na decisão das autoridades judaicas e ia apelar para o imperador. O maior ímpio do império era o imperador. Deus faz isto. Aí o Paulo ouviu esta palavra do Senhor Jesus e no dia seguinte começa a movimentação e os judeus, um grupo de judeus cria uma conspiração. Fizeram um juramento, cerca de 40 indivíduos fizeram um juramento. Olha, ninguém come nada. Jejum forçado e nocivo. Nós não vamos comer nada, só quando nos livrar dele. Vamos matar ele. Mas como é que a gente faz isso? Vamos botar o sacerdote de isca. Aí foram falar com o sumo sacerdote, com os principais sacerdotes. Atos 23:14 diz: estes foram ter com os principais dos sacerdotes e os anciãos, e disseram, não tinha nada encoberto, escondido, não. O sacerdote, o ancião não sabia, tá tudo combinado. Conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada prováramos, até que matemos a Paulo. Nós estamos decididos a fazer isto. Agora, qual é a parte que toca a vocês? Vocês vão pedir ao conselho, vocês vão ter com as autoridades militares, vão rogar ao tribuno mais uma audiência de custódia, usando a linguagem dos corruptos de hoje, mais uma audiência de custódia com o preso Paulo. Enquanto isto, a gente vai estar de tocaia. Quando ele passar, a gente mata. É isso que está combinado. Amanhã, vocês vão rogar. Olha, pedimos que tragam o prisioneiro Paulo de novo para a gente fazer umas perguntinhas que não foram feitas. Para a gente questionar uns temas que não foram tratados. Nós queremos ouvir mais alguma coisa dele. Então, esta é a parte de vocês. A nossa é não comer, até matar ele. E a parte de vocês é ir falar com as autoridades, sem levantar nenhuma suspeita. E quando ele passar, quando ele for liberado, a gente faz o que a gente tem se proposto a fazer. E nós estamos sob juramento, sob maldição. Quem negar isso aí, quem comer antes, vai ser amaldiçoado. Aí tinha um rapazinho lá. Ninguém sabe se já era um rapazinho, se era uma pessoa. Não tem nenhum dado, nem da irmã de Paulo, não sabemos nada a respeito desta senhora e não sabemos nada a respeito do filho dela. Só aqui,
aparecem. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi visitar o tio na fortaleza, lá na prisão. Foi visitar o tio, prisioneiro, e anunciou para ele: olha, estão tramando uma coisa. Aí o Paulo, chama ali aquele centurião, chamou um dos centuriões e pediu: leva este rapaz até o tribuno. O tribuno era um legatus augustus. O tribuno era digamos, um homem que tinha procuração do imperador para decidir na província. E Paulo pediu ao centurião: leva este rapaz ao tribuno, porque ele tem uma comunicação a fazer ao tribuno. O rapaz foi levado. O tribuno tomou conhecimento do que estava acontecendo e o tribuno não podia correr o risco daquele homem que era um cidadão romano de altíssimo padrão. O Saulo de Tarso era um cidadão romano de alta performance, um homem de alto gabarito. E o tribuno não podia correr o risco de ter aquele prisioneiro morto em suas dependências, levantando, portanto, uma condição desfavorável à sua autoridade, e ele, tomando conhecimento da trama dos judeus, ia agir. O versículo 19 diz que ele foi ouvir o rapaz. O que tem a me contar? O rapaz contou a história e aquele homem tomou as medidas. No versículo 22, é o texto que a leitura que eu não fiz. No versículo 22, o tribuno despediu o rapaz. Vai embora, tranquilo. Ai, comenta com ninguém. Vai embora. Chamou 2 centuriões e disse a eles: prepara para as 3 horas da madrugada. Aprontai para as 3 horas da madrugada 200 soldados. Olha como Paulo era importante. 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 arqueiros para levar este homem para Cesareia. É lá que o Paulo tem que apelar para o César. Meus amados irmãos, nosso Deus continua operando, fazendo maravilhas. E o religioso continua tramando. Não é bom ser religioso. O que é maravilhoso é ter fé. Buscar a Deus, ter comunhão e verdadeira fé. Vamos concluir orando pela igreja, pedindo ao Senhor pela sua igreja nos países comunistas, socialistas e islâmicos, onde a igreja está sendo asfixiada, amordaçada. Entretanto, no Brasil está esta pândega, esta farra do falso evangelho. A apóstola, bispa, é nojento até citar.
é nojento até citar presbítera, bispa, apóstola. Isto é diabólico. Mas o diabo gosta de coisa nojenta. Passou a época das pessoas se sentirem bem como servas de Deus. Agora tem que ser estrelas, nem que não preste. Vamos orar pela igreja, para Deus ter misericórdia dela. Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso, que estás nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a Ti pela vida, pela salvação, pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pelo perdão dos nossos pecados, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pela comunhão plena com o Teu Santo Espírito e com os santos na Tua igreja. Ó Deus bondoso, Deus todo-poderoso, Deus fiel, continua operando, abençoando, Senhor, crianças, jovens, adultos, viúvas, viúvos, necessitados. Ó Senhor, os enfermos, os idosos na Tua casa, toma em Tuas santas mãos. Guarda, meu Senhor, toda a Tua igreja, dá vitória aos meus irmãos, opera maravilhas. Recompensa com a bênção dos céus os nossos cooperadores. Toma em Tuas santas mãos, Pai, dando vigor e graça. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.